puta alegria aí, cara, você ter topado participar do meu podcast. Já vieram vários caras aqui que eu admiro muito. Já veio o Ladeirinha, o Aguiar, o Mark Manson, o Ryan Holiday. E agora você. Eu já vi o do Ladeirinha e vi o do Aguiari também. Pô, que massa. Cara, a ideia aqui é sempre criar um banco de sabedoria coletiva das pessoas que tiveram um resultado inspirador na sua atividade profissional e também pessoas que são legais, assim, que fizeram coisas legais e tal, que podem inspirar outras pessoas, né? Aquele lance que você sempre fala, né? Não é sobre marketing digital só, né? Seu caráter, tal, tudo que as pessoas falam de você aí me deixou com muita vontade de bater esse papo. Cara, eu já li bastante sobre você, sobre a sua história, mas às vezes nem todo mundo que está aqui sabe. Então eu queria que você contasse assim, como que você decidiu criar esse caminho menos trilhado, assim, né? Ir pela estrada menos percorrida. Como que você saiu daquele caminho ali, tipo, fazer faculdade e tal, aquela parada que os pais falam. Eu acho que seu pai até é médico, né? Se não me engano. E, enfim, como que você optou por esse caminho mais disruptivo? Vamos lá. Eu poderia ter seguido o caminho comum e o caminho que as pessoas trilham com mais segurança, né? Aquela estrada aberta com tijolos amarelos e que ninguém quer tirar os olhos. Se eu conseguisse seguir as regras, eu tenho um grande problema para seguir as regras. Então, desde a época da escola, eu era um péssimo aluno. Eu repeti 2 vezes o ano, né, na escola. Caramba! Uma delas por falta, inclusive, eu Por não ia falta, para a tamo escola. junto, eu também. Então, olha aí, olha, é muito característico porque quando a gente vai chegando nesses lugares onde as pessoas, os outsiders, meio que trilharam o caminho e chegaram no outro lado da borda, a gente percebe que muita gente comungou das mesmas dificuldades. Muita gente achava a escola um tormento, muita gente não entendia porque tinha que fazer aquilo, estudar aquilo, tá ali. Muitas pessoas perderam o ano por falta. E eu digo sempre que quando você encontra uma pessoa que perde um ano por falta na escola, isso é sinal de que a escola era um grande tormento para ela, né? Ou porque ela não entendia, ou porque ela achava que era uma perda de tempo mesmo. Então, eu nunca me senti muito tentado a seguir o caminho mais tradicional. Em algum momento da minha vida, eu cheguei a pensar em fazer publicidade. Em algum momento, mas foi durante pouquíssimo tempo. Eu estava no carro, minha mãe estava estacionando o carro, e aí ela falou assim do tipo, nossa, você é tão criativo, você poderia fazer propaganda e publicidade. Eu acho que foram 5 únicos minutos da minha vida que eu pensei que eu iria trabalhar com isso. E logo depois eu fui fazer direito. E eu fui fazer direito porque eu queria ganhar grana, eu queria ser rico. Eu lembro que uma tia minha me perguntou, isso meu pai conta, né? Ela me perguntou com uns 4 anos o que você quer ser, e eu falei assim, eu quero ser rico. E eu havia ouvido dos meus pais que meu avô contava que se você fizesse direito, ninguém poderia te roubar. Aí eu falei, ninguém vai me roubar, então eu vou fazer direito. E fui fazer direito, era um inferno, a faculdade era uma perda de tempo tremenda. E aí vem de novo aquela sensação de que eu quero chegar logo onde eu tenho que estar, eu não quero ficar estudando o direito do trabalho, eu não quero ficar estudando. E eu lembro que no primeiro semestre de direito do trabalho, eu já trabalhava, né? Então, eu vi a professora de Direito do Trabalho falando, vocês vão precisar aprender isso. E o pensamento que eu tinha na época era, eu pago um advogado que saiba disso. Qual é o sentido de percorrer todo esse caminho, perder esse tempo, depositar essa energia, se eu posso pagar um profissional para fazer isso? E aí foi que eu percebi que eu não seria advogado. Eu lembro no primeiro semestre da faculdade, foi algo bem marcante para mim, quando uma professora, numa daquelas matérias de primeiro semestre que ninguém faz e todo mundo finge que está se comprometendo e você escreve o que o professor quer, porque ninguém se importa, nem o professor se importa. E ele levantou a mão, quem queria ser funcionário público. E nós estávamos falando daquela faculdade no auge dos concursos públicos, no auge daqueles governos entre Lula e Dilma que se abriram muitos concursos. E eu lembro que quase todos levantaram a mão. Foram 3 pessoas, uma delas se tornou meu advogado, o Danilo. Uma delas que não levantou a mão era eu, o Danilo e eu acho que mais um.
e todos os outros queriam, de fato, concurso público. Aí eu pensei, bom, meus desejos são outros, minhas aspirações são outras, o que eu busco é outra coisa, as pessoas têm outros objetivos. E eu decidi me dedicar basicamente ao que eu sempre quis fazer, que era trabalhar na internet. Eu nem sabia direito o que fazer exatamente, né? E eu sempre tive muita facilidade com comunicação, escrita, redação, construção de campanha. Pouco a pouco eu fui conhecendo esse mercado, inicialmente com o Érico, com o Conrado. Vi aquele áudio do Conrado de Mindset de 3 horas, nem sei se você já chegou a ver isso daí. Eu Sei, vi sei, umas sei. 5 vezes Das seguidas antigas. aqui. Antigaço, aqueles Conradão raiz, 6 horas de live antes do Gustavo Lima ser moda. E eu via tudo aquilo e eu falei, caramba, mas todo mundo entendeu a importância de um bom copywriting, todo mundo entendeu a importância de contar uma boa história, todo mundo entendeu a importância de escrever bem, mas todo mundo escreve indecorosamente mal. Se os caras Pois estão é. falando que é tão importante copywriting, porque todo mundo escreve dessa maneira tão tosca, né? Copiando uns os textos dos outros. Aquele marketing digital 2013 era Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E foi aí que eu decidi escrever não dessa maneira, mas de fato contando histórias, né? Meu primeiro grande projeto foi em 2016, o grande mesmo, estou usando a clave daqueles que... Foi o que mudou minha vida. Quando nós fizemos o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo foi visto por 9 milhões de pessoas, o Congresso, e aí contava com um monte de gente, inclusive hoje o presidente da República, o Bolsonaro, o próprio Olavo do Carvalho, todos eles Eu lembro que participaram até daquele. ficaram surgindo uns rumores que vocês tinham apoiadores, não sei o quê, Isso, que era, isso. que era conspiração da direita neoliberal e tal. Eu poderia, eu poderia fazer uma live só sobre isso, Era engraçado. porque o Brasil Paralelo ele foi tão bem feito, na qualidade mesmo, o salto da régua foi tão grande. E parecia assim, irmão, esses moleques não podem estar fazendo isso. Cara, esses caras estão recebendo grana de alguém, de quem que é, quem que está financiando esses caras. Então, assim, é a prova de que o copywriting e a direção de arte levados a sério, de fato, eles tiram a cara de infoproduto e transformam aquilo em evento. Evento de fato. Então, em 2016 veio o Brasil Paralelo. E Em você acha que 2017. para você cair num projeto tão grande quanto esse, foi uma questão de você persistir em vários, até que apareceu uma grande oportunidade, ou você estava buscando estrategicamente uma oportunidade grande como essa para você poder mostrar seu valor? Né? Então, na verdade, não existia Brasil Paralelo como congresso ou projeto antes de mim, né? O que existia eram Ah, entendi. os meninos tinham os vídeos que eles patrocinavam para colocar carro de Então, som. então, na verdade, era uma aposta sua também. Podia ser que não desse em nada. Não era uma coisa Sim, sim. certa que ia bombar e tal. Por exemplo, quando você pergunta, você acha que você chegou lá por você insistir bastante? Eu acho que insistir bastante é um conceito importante. Eu acho que ninguém. Mas o fato é, você chega nesses projetos, ou você desenha esses projetos porque você se torna bom. E aí, insistir é um processo natural do se tornar bom, né? Não, mas é que eu quero dizer Então, assim, que até essa época você não tinha tido um resultado expressivo como hoje, né? Hoje todos os grandes players né? tendem a te convidar para participar das coisas, tá? Hoje é mais fácil porque o seu resultado já fala por você, né? Eu tô falando assim, sei lá, a maioria da galera que assiste ou tá aqui ou lê minhas coisas, a galera que não teve ainda, né? Como que você acha que é se cavar uma oportunidade assim dessa? Mas no seu caso parece que foi mais o seu talento mesmo que fez o negócio ficar grande, o seu trabalho. Se eu pudesse dar dois conselhos, tem uma coisa que o Grant Cardone fala, ele fala, os primeiros 100 mil são is a bitch, né? Ele fala, são uma puta, né? São uma merda, são um saco. O primeiro dinheiro que você faz é um saco. E é por isso que eu falo isso lá na aula 152, no Novo Mercado. Eu falo assim, cara, o primeiro dinheiro que você faz, você não tem estrutura, você não tem equipamento, você não tem traquejo, você não Aliás, tem track sou record. assinante e vou assistir essa aula. Cara, assista, é para criar microassinatura. Você não tem track record. E as pessoas têm muita dificuldade. A grande pergunta que impede as pessoas que estão começando agora de começarem mais rápido é: ah, mas eles pedem portfólio, eu não tenho portfólio. O começo é de graça. O começo muitas vezes é de graça. O começo muitas vezes é encarando o cliente que é um porre.
encarando o cliente que você pega, entrega uma boa peça, uma boa campanha, o cara vai lá, mexe em tudo. Cansei de viver isso. Eu poderia fazer uma live também com o Eduardo, que está comigo desde o início. Cansei de receber cliente que vinha. Porque antes o que o Ícaro fazia? Antes de ir para o marketing digital. O Ícaro fazia e-book e vendia. O Ícaro escrevia para cara que não sabia escrever. O Ícaro fazia livro para cara que tinha vergonha de escrever. O Ícaro fazia site. O Ícaro fazia direção de vídeo. Basicamente trabalhava com as palavras, né? E tem muito livro aí que vocês leem que vocês acham que é o cara que escreveu e na verdade não é. Começar é tão difícil porque você ainda não aprendeu que falhar não te machuca tanto assim. Enquanto a gente não leva a primeira porrada na cara, a gente morre de medo, né? Eu lembro que antes de brigar pela primeira vez, você morre de medo. Nossa, se eu tomar um soco na cara, vai doer muito. Como é que vai ser isso daqui? E você acha que o primeiro fracasso vai te matar. Hoje, eu separo muito aquele cara que já avançou no marketing digital para aquele cara que está começando agora, com a reação dele a um ROI negativo. Sim. Cara, deu ROI negativo, não muda nada. Você tem mais 10, 12 tentativas, vamos para cima. E quanto tempo você não suou, Rodrigo? Não sei se você, mas eu vivi isso muito. Eu precisei de uma ajuda direta, de um impulso direto do Rafael Reis, que falou, cara, pelo amor de Deus, acorda. Para aumentar a escala de gasto de tráfego. Sim. Brasil Paralelos chegou a 7 em 7 sem tráfego de remarketing, porque a gente nem sabia o que era tráfego. Então, assim, você tem muito medo do fracasso. E quando você vai fracassando e você vai percebendo que os fracassos eles fazem parte do processo, você vai se tornando mais confortável, vai jogando mais solto. Outra característica também, as pessoas que chegam até aqui onde a gente está, são pessoas que naturalmente elas gostam de incerteza. A minha esposa nunca estaria aqui. Ela mesma diz, eu não gostaria de fazer parte do que você faz. Porque ela precisa de um roteiro. A minha esposa precisa saber exatamente tudo o que vai acontecer na vida dela, na medida do possível. Ela precisa ter o controle das coisas, ela precisa ter uma estabilidade, ela precisa ter todas essas coisas. E eu falo sempre para ela, quer uma estabilidade melhor do que 10 mil assinantes? Não existe. Sim. Porque saem 10, saem 20, não faz diferença. Entra 10, entra 20. Mas são pensamentos diferentes. Então, 2 conselhos. Legal. O primeiro conselho é faça coisas muito pequenas e que te produzam resultado. O Zig Ziglar falava que você tem alguma coisa pequena agora, pequena, não é chegar à faixa preta de karatê, não é correr 20 quilômetros, uma coisa pequena, mas se você fizer nos próximos 30 dias a sua vida melhor, então faça. Eu acho que o Tony Robbins chama de small vantages, né? Essas vantagens pequenas, né? São muito ignoradas pelas pessoas, sempre em busca de grandes mudanças. E a segunda coisa é tempo. Por isso que eu repito sempre, me dê 10 anos, me dê 10 anos, me dê 10 anos. Não, eu não acredito em resultado rápido, eu não acredito em 0 a 100 de repente, eu não acredito em milionário do Instagram, eu não acredito... Ícaro, mas eu conheço muita gente que fez isso, eu também conheço muita gente que faz isso. Mas a questão não é nem se isso é sustentável, mas se vale a pena. Porque nós tivemos uma geração agora que sumiu, e eu sei que você tem 20 nomes na cabeça, eu tenho 20 nomes na cabeça, que eram gurus e que agora não existem mais, porque eles não tinham valor real para entregar, eles sabiam truque. Vendiam 500 headlines de e-mail por R$500. Te ensinavam a criar uma conta no gerenciador de anúncios. Quando o conteúdo se tornou abundante, o cara não podia mais vender essas coisas, o cara sumiu. Então, produza conhecimento real também. Para também um pouco de ser sobre... Porque, assim, o ensino da coisa é um commodity, assim, né? O fato é, assim, eu quero estar perto do Ícaro, eu quero estar perto do fulano, porque você acredita não só naquela coisa o que é o negócio, né? Que nem o celular da Apple, né? Não é só o celular, né? Você acredita naquelas crenças que você é diferente e tudo mais. Por isso que você cria uma identificação com o produto que vai além da funcionalidade dele, né? Olha isso. Roubaram meu celular um dia desses, né? Eu vi, pô. Acompanhei no Insta. Faz uns meses aí que roubaram. E aí tinha um cara que ele trabalha com iPhone. E ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, roubou, bloqueia. E ele explicou como a Apple evoluiu seus aparelhos. Presta atenção que essa história é muito boa. Para que tudo no aparelho se torne inválido se você bloqueia ele. Então, por exemplo, se você tem um iPhone, eu também, e a sua tela quebrou, você compra o meu aparelho, se você troca a tela,
quando eu coloco a tela no outro aparelho, ela acusa, essa tela não é desse aparelho. Então, basicamente, ele se torna um peso de papel celular. E eu perguntei pro cara, porra, mas se todo mundo vai bloquear, por que que esses caras roubam? Aí ele falou, olha, tem muita gente que cai num golpe, eles criam uma paginazinha falsa para você desbloquear. Eu falei, bom, mas e os que não caem? Olha isso. Ele falou, os caras compram e usam desligado só para fingir que tem iPhone. O dia que você conseguir fazer uma pessoa comprar uma coisa sua só para dizer que comprou, você chegou lá. Aí eu falei, nessa hora eu até fiquei feliz quando me roubaram, porque eu pensei nas minhas ações. Eu falei, nossa, que o cara compra para poder usar como amuleto. É isso, entendeu? Quando você produz conteúdo de verdade, quando você exerce impacto real na vida das pessoas, eu nem precisei falar qual era o assunto dessa live. Porque as pessoas vêm aqui ouvir, se é sobre dinheiro, família, marketing digital, se é sobre qualquer coisa que seja meus filhos. O fato é, as pessoas estão dispostas a ouvir. Se você conseguir causar esse tipo de efeito nas pessoas, é o que eu sempre digo, nunca mais você come na mão de ninguém, porque as pessoas estão afim de você e não da bugiganga que você está vendendo. Sim, sim. Eu sempre falo da Apple, que se um dia eles lançarem uma geladeira, eu compro a geladeira da Apple, apesar de eu Porra! não ter geladeira. Você não tem geladeira? Não, é tipo assim, eu sempre alugo uma casa que tem a geladeira, mas se a Apple comprar uma geladeira, eu fico andando com a geladeira de um lado pro outro da Apple só porque é da Apple. Cara, uma coisa que eu acho muito que diferencia muito você da galera no geral desse mercado é que você é um cara que você tem uma erudição penetrante, assim, mas ao mesmo tempo você consegue trazer isso para a simplicidade. Como que você foi construindo esse repertório, assim, de uma literatura mais erudita e que eu acho que é um grande diferencial da sua comunicação, assim, do Cara, resto da galera? Porque você foi fazendo isso de um jeito autodidata, assim, basicamente. é a minha grande reserva de mercado. É a minha grande reserva de mercado. Ela foi se tornando cada vez mais evidente à medida que você estuda e você vai acumulando conhecimento. Esse conhecimento vai se tornando conhecimento sobre conhecimento, então as coisas vão se potencializando. Basicamente, Olavo, sou aluno desde a aula número 1, devem ter 600 aulas hoje já, né? Então, basicamente isso. E os professores que vão sendo referendados no curso. Então, você vai comprando outros livros que vão referenciando outros livros. Existe um filósofo italiano chamado Benedetto Croce. E ele diz que para você ler um livro é preciso você ter lido muitos outros. Então, você vai lendo, aquilo vai se acumulando na tua cabeça, e isso vai refletindo na tua escrita, na tua comunicação. Enquanto as pessoas foram ensinadas desde cedo que livro é punição e não ferramenta, qual é teu primeiro contato com o livro? Você está lá na terceira, quarta série, aí chega um professor, te dá um livro de Machado de Assis, te dá um livro de Shakespeare, e fala assim, olha, estuda isso daí que você vai ter que resumir isso. Não teve progressão de estudo. Até hoje, temos 1.711 pessoas aqui. É a versão literária do que tiro foi esse, né? Exatamente, exatamente. A criança tá só vendo o desenho do Pocoyo, de repente chega lá na escola. E digo mais, e a maior parte dos professores não está pronta ainda para ler Shakespeare, porque não foram educados o suficiente. Então você quebra essa primeira paixão com a literatura, né? Você torna aquilo uma coisa... Pô, meu professor mandou eu ler Dom Casmurro e me dizer se Bentinho traiu ou não Capitu. Cara, esse menino, o pai dele, ele nunca viu o pai dele lendo um livro. Ele nunca viu a mãe lendo um livro. De repente ele tem Machado de Assis no colo. Então é necessária uma progressão. Essa progressão foi entregue em 2008, quando eu comecei de fato a ler. E comecei a ler lá pela faixinha branca, lá pelo pequenininho. E você vai progredindo. Eu pareço ser mais inteligente do que eu sou. Eu sempre digo isso para as pessoas. Mas é que a média é muito baixa. Então, qualquer pessoa que leia um pouquinho de livros de maneira compromissada, parece que é muito inteligente. Mas não é. Eu sempre falo isso para as pessoas, elas não acreditam. Cara, e você fica louco, né? Porque eu falo, meu Deus, eu conheço pessoas inteligentes. Eu conheço pessoas inteligentes de fato. Exato. E não sou eu As sou um pessoas marqueteiro. pensam que você é intelectual e tal. Aí você fala, meu, calma aí. Tipo. Então, só que isso se tornou uma grande reserva de mercado. Por quê? Porque eu percebi que mesmo os caras que fazem 7 em 7, mesmo os caras que fazem múltiplos 7 em 7, mesmo caras que faturam muito mais do que eu,
muito mais do que eu, eles ainda se atêm aos modelos. O modelo é ótimo. O modelo te dá um caminho, o modelo te dá um produto que já foi testado no mercado, o modelo te dá um porto seguro, mas o modelo nunca permite que você vá lá no centro da alma da sua audiência. E aí você sempre vai ser um produto, entendeu? E a hora que vier um concorrente com preço melhor e com oferta maior, você perde. É por isso que você deve se aprofundar. Não existe estudo mais importante para um redator, para um copywriter, do que o estudo do espírito humano, porque é a única coisa que a gente trabalha. Perguntaram aí, você é especialista em quê? Eu falo em pessoas. E todo o resto que se dane, dá para pagar todo o resto. Você quer tráfego, contrata alguém. Você quer design, contrata alguém. Você, como redator, tem que ser um especialista em pessoas. Pô, que incrível, cara. Show de bola. Cara, você falou essa parada da leitura, parece que é um hábito, assim, angular para ter construído quem você é hoje. Você tem alguma disciplina, algum jeito, assim, você fala assim, eu tenho que ler tanto por dia, alguma hora que você lê. Isso tem alguma ordem, assim, ou é caótico, você vai pingando, assim, meio quando dá na telha? Não, Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em construir o hábito da leitura, né? Eu tenho algumas rotinas, não é? Que eu sempre faço do mesmo jeito. Por exemplo, eu sempre leio um livro por vez. Eu nunca fico lendo 2, 3 livros e rodando, fazendo rodízio entre eles. Outro ponto, eu sempre crio uma hierarquia de informações. Então, eu tenho 2 marca-textos, 2 canetas, e são informações importantes e importantíssimas. Marco sempre todas as bibliografias, todas as recomendações de autores eu marco e crio um índice no final. Então, existem algumas práticas que vão te organizando. E aí tem gente que fala assim, Ícaro, eu não gosto de riscar livro. Livro, para mim, é instrumento de trabalho. Livro para mim não é para pôr na biblioteca, livro para mim não é para ter um efeito estético sobre a minha casa, livro é ferramenta de trabalho, não é? É acesso à informação rápida, que você pega, você lembra olhando ali a primeira página. Aliás, tem até um exemplo aqui, ó. Mostra aí. O meu livro tava sobre um livro aqui que eu tenho. Tem um monte deles na mesa. Ó, esse livro ele é minha referência para investimentos. Basicamente, são esses 2 aqui que são minhas referências para investimento. Aqui, ó, eu criei um guia de acesso rápido. Nossa, então, eu sei exatamente, ó, onde estão todas as páginas, todas as informações. Só que aí é lógico, um livro grande vai acabando. Daí a regra é simples. Você passa para a próxima página. E você vai criando toda a estrutura. Aí você vê que aqui, ó, isso é pensamento meu. Isso é um finzinho do guia, ó, vai até a última página. E aqui o resto é pensamento meu. E aí você vai ver, ó, coisas importantes em amarelo, coisas importantíssimas em laranja e o meu pensamento, minha conclusão ao lado. Às vezes eu escrevo em vermelho, às vezes eu escrevo em preto, mas isso daqui é uma mera liberalidade. E todo o livro é feito assim, nessas 2 claves. Por quê? Porque de olho, rapidamente eu entendo o que é muito importante aqui. Se tudo fosse uniforme amarelo, eu não conseguiria. E aí quando você olha a minha postagem no Instagram, ela nada mais é do que uma réplica disso daqui. É a marcação da letra amarela, é a marcação da letra laranja. Então, essa minha maneira de fazer stories, que acabou o pessoal gostando bastante, é uma réplica do que eu faço no meu estudo. Inclusive, eu comecei a fazer stories totalmente inspirado em você, cara. E deu muito funciona certo. Pra cacete, cara. Muito obrigado. Porque eu percebi que você colocava a parada dos arquétipos ali, o seu tipo de humor. Então, as pessoas, assim, só de colocar aqueles memes ali do Morfeu, do Amoedo, a pessoa, ela sente que ela é próxima de você, né? Que cria uma proximidade maior. Eu acho que isso deve ter alavancado o seu negócio muito forte. Cara, eu tô nesse mercado desde 2016. Em 2016 eu fiz o meu primeiro lançamento de múltiplos 7 dígitos. E eu fiquei... E depois que eu te conheci, eu fiquei chocado assim, caramba, quanto tempo demorou pra eu ouvir falar desse cara? Porque eu já tava andando com a galera, né? Tipo, eu já tava nos masterminds, com todo mundo e tudo mais e tal. Eu fiquei, caramba, como eu não conhecia esse cara? E, tipo assim, é isso, assim, tipo, nunca tinha ouvido falar do Ícaro. Aí, de repente, eu olho, o cara tem, tipo, Aí tava todo mundo falando assim, nossa, como será que a gente faz essa parada de recorrência?
né, assim, a galerinha que mais faturava tava assim, meu Deus, esse negócio de recorrência parece um mundo mó difícil. Aí, de repente, pum, brota um cara com sei lá quantos milhares de assinantes. Eu falei, meu, what the fuck, quem é esse cara? Por que você acha que teve, assim, eu sei que a galera, tipo a Carol Cantelli, a galera que divulgou, mas fora isso, assim, o que você acha que deu esse efeito, esse boom, assim, que você foi indo e de repente teve essa explosão, assim, de um ano para cá, talvez? O que eu acho que aconteceu? Eu acho que esse evento da chegada do Ícaro, ele é o final de uma história. Parece que é o começo, mas é o final de uma história. Esse movimento ele teve início com o Ítalo. Não sei se você já viu o perfil dele, do Ítalo Marcilli, claro. Né? E o Ítalo, ele trouxe uma grande novidade para dentro do Instagram. Eu não tinha conta no Instagram. Minha conta é de dezembro do ano passado, do ano retrasado. Né? Então, minha conta é muito... Minha conta tem 1 ano e 4 meses só. Porque o Instagram, para mim, não era lugar para mim. Instagram era um lugar para essas meninas bonitas, que estão fazendo exercício, que agora estão em casa, com umas garrafas de vinho fazendo elevação lateral, comendo sushi. Como é que eu vou competir com esse povo? E eu vou ficar no Facebook. Aquela galera com dente branco, dando aquela galera, não, aquele pessoal com que sorri para cima, né? Todo mundo sorri para cima. Eu não tenho lugar nesse espaço, eu não pertenço a esse espaço. Eu vou ficar no Facebook, que é o lugar onde eu tenho uma aparência de conforto. Eu escrevo, é o meu resguardo, eu fazia muitos textos. Eu fiz 4.000 páginas de textos no Facebook antes de sair dele, então eu não estava brincando lá. E eu olhava o Instagram e via muita amenidade. E era de fato uma rede social de muitas amenidades. Eram basicamente moças que compravam roupa, moças que eram nutricionistas, fotógrafos que fotografavam coisas ou comidas e vlogueira, como a Lara, a Carol, que contavam sobre a própria vida e que eram moças ou rapazes com uma linguagem, com uma vida muito legal e que estavam lá produzindo conteúdo. O que um redator que fica... O pessoal tá falando em quarentena. A quarentena não mudou nada na minha vida, eu fico em casa o dia todo. Você descobriu que seu estilo de vida era chamado de quarentena. O que eu... inclusive, aqui nesse apartamento, né? Isso é um escritório que fica do lado de fora do apartamento. Porque eu saio, eu tenho 2 portas. Tem a porta que dá para minha casa e a porta que dá só para esse espaço aqui. Justamente para ninguém me encher o saco. E como é que eu ia competir? Eu não viajo para grandes lugares. Eu não me importo em ter roupas legais. Não tem um lifestyle para mostrar. Meu lifestyle é ficar lendo e escrevendo. E sendo chato. Então, nunca vou competir. Até que o dia que eu já era amigo do Ítalo, porque o Ítalo também é aluno do Olavo, né? Então, nós já éramos amigos, e o Ítalo veio e começou a trazer questões existenciais mais profundas de vida, espírito, família, alma, estrutura, o ser humano encarando a si mesmo no espelho, porque no Instagram todos os espelhos são virados para fora, então você nunca se encara, você sempre olha os outros, e começou a dar certo. E eu pisquei o olho, o Ítalo tinha 80 mil seguidores. E eu tinha muito mais seguidor que ele no Facebook. E eu fiquei intrigado, e eu sou muito competitivo, né? Eu falei, por que o Ítalo tá fazendo isso daí e me passou tão rápido? Pisquei o olho de novo, ele tinha 200. Pisquei de novo, ele tinha 280. Aí eu falei, o que tá acontecendo? O que o Ítalo tá fazendo? Ele tá sorteando iPhone lá? E aí alguém virou e falou, cara, ele tá fazendo uma coisa muito legal. Eu falei, o quê? Ele tá fazendo uma caixinha de perguntas. E as pessoas estão interagindo com ele. E aí, quando eu olhei aquilo, imediatamente, como redator, eu pensei, isso daqui é muito superior a uma timeline de Facebook. Porque a timeline de Facebook sou eu falando sobre mim. E a caixinha de perguntas sou eu respondendo para você. Pessoas gostam, lembra do Dale Carnegie, quando ele fala, pessoas gostam de ouvir o próprio nome, pessoas gostam que você fale com ela, pessoas gostam que você mantenha-se atento a ela. Você quer conquistar tudo no mundo? Ouve alguém falar. Ouve alguém falar. O exercício para um casamento bem-sucedido é você deixar a mulher falar tudo que ela quiser e continuar prestando atenção naquilo, por mais chato que seja, e para ela é importante. E aquilo começou a dar certo. Mas a minha dúvida era, cara, como é que o Ítalo aguenta responder as dúvidas dessas mocinhas do Instagram, né? Elas vão perguntar o quê? Qual é o sapato que ele usa? Que sushi ele come?
Quando eu entrei, eu tomei um choque. As moças estavam perguntando sobre vida intelectual, sobre rotina de estudo, sobre criação de família, sobre constituição de família, sobre princípios da fé, sobre tudo, tudo, tudo. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão com dúvidas genuínas, eu gostaria de responder essas dúvidas. Aí o Joel Moraes, o Joel Uhum. J, ele foi pro Instagram, ele migrou pro Instagram definitivamente, ele virou e começou, Ícaro, vai pro Instagram, vai pro Instagram, vai pro Instagram, vai pro Instagram. O Ítalo, ele inaugurou, então, essa percepção de que as pessoas que estavam aqui, elas não estavam aqui só procurando sushi. Elas estavam aqui vendo sushi porque era a única coisa que tinham para elas verem. Mas elas tinham fome de algo mais profundo. Foi quando eu decidi, em dezembro, então, pegar minha conta, abrir minha conta. Até hoje, o meu primeiro post tá lá, tem uma foto minha com cara de Zé Ruela, assim. Eu só vou usar esse Instagram para ver, nem tinha pretensão de usar. Até que eu abri a primeira caixinha. Quando eu abri a primeira caixinha, eu senti uma dor terrível. O que eu vou colocar no fundo das minhas respostas? Porque na época, o que as pessoas faziam? As pessoas tiravam foto do lugar onde elas estavam. Então o Ítalo vive andando por aí, o Ítalo fica andando por 1 milhão de lugares, ele ficava tirando foto, fumando charuto, tomando café, não sei o que. Eu falei, meu Deus, essa é a visão da minha vida. Uma mesa com uns livrinhos e um computador. Como é que eu vou ficar postando só essas fotinhos iguais? Isso é uma merda. Então, aí vinha um outro ponto, né? Como é que eu vou ficar respondendo em vídeo? Para responder em vídeo, eu tenho que pentear meu cabelo, eu tenho que arrumar, eu tenho que pôr meu óculos certo, eu tô aqui deitado estudando. Aí eu pensei, aí eu lembrei de um livro, que foi o livro que construiu a minha vida como redator. O Tá lá em Ogilvy? cima, depois eu pego. Christopher Vogler. Não, mais do que o Ogilvy. É esse livro verde aqui, ó. Ah, Jornada do Escritor. Esses dois, por incrível que pareça, são os meus dois pilares, né? Permission Marketing e Ah, que Christopher legal. Vogler. E o Vogler falava muito sobre... Ele reforçava aquela ideia do Esse eu Campbell. tenho também, ó. Cara, esse livro é ótimo. Esse livro Esse é foda. na Acho que o do verdade... Seth Godin é o melhor. Que eu Cara, mais gosto. é de 97 esse livro. Bem antigo. Foi a primeira vez que alguém virou e falou: você precisa pedir permissão para produzir conteúdo. Isso foi meio genial, assim. Se for um livro, você fala, Ícaro, um único livro que resume o que você acredita seria esse livro aí do Seth Godin. Você sabe que o meu escritório sempre tem uma briga, né? Porque você pode chamar o Seth Godin de como ele se chama, como o americano se chama, Seth Godin, O ou Seth Seth, Godin. que é o nome certo dele, mas que ele chama de errado. E é Seth Godin mesmo. E aí ele falava muito, o Vogler falava muito sobre arquétipo. Ele reforça muito do Joseph Campbell a ideia de arquétipo. É um livro muito, muito, muito bom para quem quer aprender a escrever melhor. E eu pensei, eu falei, cara, é um inferno ficar tirando fotinho de onde eu tô. É um inferno ficar mostrando a minha mesa ou o chão. E os meus primeiros stories tinham assim a foto do chão, a foto da parede, mas depois de 10 você não tinha mais o que fazer. Aí eu peguei a ideia de uma aula que eu tinha sobre arquétipos, aula 60, sei lá, 4 anos atrás, quando eu falava que você precisava conceber um personagem antes de contar uma história. E que o meu personagem preferido sempre foi o Tile, que é a ideia do cara do Clube da Luta, né? Um sobre-humano que se ocupa de um hipo-humano. O cara fraquinho, mirrado, meio vacilante, num emprego chato, de repente ele começa a se descolar e viver uma outra realidade. Eu falei, cara, eu vou reciclar tudo isso, vou trazer os elementos de poder. Então, quando você quer demonstrar segurança, o que é melhor? Eu pôr a minha própria cara ou eu pôr a cara do Michael Phelps com aquele olhar vidrado na vitória? Aquilo potencializa a minha escrita. É como se eu pudesse pegar emprestada a cara do Michael Phelps na hora que eu pudesse escrever. Então foi assim que começaram os arquétipos. Eu simplesmente peguei a forma que eu uso para marcar os livros e comecei a marcar laranja e amarelo. E eu sabia, quando eu fiz, eu falei, cara, eu sei que esse modelo vai dar certo. Só que eu
não esperava que desse tão certo, porque alguns arquétipos foram muito bons, tipo o Amoedo ficou muito O bom. Amoedo é o mais top. Era o meu preferido. Agora eu gosto do Faustão com medo e do Charles Wikipedia também. Mas eles são muito bons, esses arquétipos. Só que eu não percebi que ia dar tão certo, e quando eu vi que tava um monte de gente usando, eu falei, eu gosto dessa ideia de ter muita gente usando. Eu falei, cara, a cópia é uma grande homenagem, né? Essas pessoas estão copiando, porque dá trabalho. A linha texto dá trabalho, pintar a letra dá trabalho, escolher a imagem dá trabalho. A imagem tem que ser específica, em forma wide, para você ter espaço de texto. Jogar texto por cima de imagem é uma merda. Falei, se as pessoas estão copiando, é porque é sinal de que funciona. Aí começou assim. Pô, deu muito certo. E, cara, essa parada é muito impressionante, né? Porque, assim, eu andava com essa galera, assim, toda, né? Com os grandes players, com o Pedro, com o Aguiar, enfim, com essa galera toda. E você era um cara meio outsider, assim, né? A gente não sabia quem você era, assim. Eu não... Entre a gente era sempre esse papo. Meu, quem é o Ícaro? Quem é o Ícaro? Depois começou a mudar pra caralho, você viu isso que o Ícaro fez? Caralho, que foda, não sei o quê. Porque o Instagram se tornou uma janela, né? Eu não gosto de mastermind, eu não gosto dessas coisas. Mas aí com o Instagram, isso deu publicidade, e aí um monte de gente acabou conhecendo. Pô, cara, isso eu ia te falar. Bom, você acabou de falar que não gosta de mastermind, mas mesmo assim vou insistir pra você ir no meu assim que voltar. E você pensa em criar um produto seu de alto ticket, que as pessoas tenham mais proximidade com você? Falo Já, como um potencial cliente interessado. já pensei, Eu vi que você escreveu já no Stories, mas queria saber aí, como é que tá isso? já pensei, e eu digo assim, um dos grandes aprendizados que eu tive de 2016 para cá, quando nós testamos muitos produtos, né, é que o meio termo é uma merda. O meio de campo é horrível. O que significa isso? Concordo. É horrível, cara. É horrível. Eu tenho muitas experiências que me reforçam que o meio de campo é horrível, espiritualmente horrível e financeiramente horrível. Então, por exemplo, eu tenho um novo mercado, R$ 79,90, você vê lá todas as aulas que eu tenho, todas as coisas que eu tenho. Se você quiser consumir a minha presença, você pode pagar 20 mil, 30 mil, 40 mil. Você vai lá, paga e tem a sua experiência. Eu vou te pedir 6. Aí você vai virar e falar, nossa, 6 mil para o Ícaro, beleza, eu vou pagar e vou para lá. Legal, você pagou, não machucou, você poderia ter pago mais. Agora, e as pessoas que vão pegar, vender uma moto, elas vão pegar grana que não tem, elas vão pegar, fazer um esforço financeiro gigantesco para comprar aquele produto de 6. Se você juntar todo mundo no mesmo lugar, é horrível. Primeiro, a pessoa que não tem esse dinheiro e ela se esforçou para ter, ela vai chegar até você esperando um milagre. Pode ter certeza, cara. A maior parte do suporte que você tem em qualquer infoproduto é de cara que não tinha grana para comprar. Porque se você não tinha grana para comprar e comprou, aquilo se torna a sua tábua de salvação. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Isso acontece muito com produto financeiro, com produto de trading. Trade, né? O cara vai lá, paga 3 mil num curso de trading, ele fala, aí sobrou 500 na conta. Ele fala, esses 500 agora tem que dobrar, e se dobrar vira 1.000, não muda nada. E quando essas pessoas conversarem, quando você reúne pessoas também de tamanhos diferentes, o que acontece? A sua dúvida frustra a pessoa menor. Sim. Porque você vai levantar a mão, oi, cara, tudo bem? Fala, Rodrigo, e aí, cara, qual a tua dúvida? Cara, eu tô aqui com um problema, eu tô com 2 funis aqui, um do Serbase tá me dando um faturamento muito pequeno, cara, a gente fez 6 milhões nele, e eu tô precisando... O cara, tipo, caralho, eu ia perguntar qual era o nome do produto que eu ponho, que eu nunca vendi Eu ia nada. perguntar o que era lead. E aí as pessoas começam elas começam a se negativar, elas começam e você também. Porque quando você estiver sentado aqui e ouvir do outro cara pequeno o que é um lead, e eu tiver que responder o que é um lead, o que, que vai acontecer com você? Puta, meu, mas que merda. Por que, que esse cara não procura no Google? O que, que esse cara tá fazendo aí? Que preguiça. É horrível. Então, eu gosto hoje da ideia de... Quer ter um produto de ticket alto? Joga para 40 mil. Porque se afasta o curioso. O Eu curioso, ele peguei não... essa ideia do Tim Ferriss, assim, ou de graça, ou quase de graça, ou ultra premium. Então, Eu, meu primeiro produto, eu sempre me posicionei assim, tanto que, na verdade, eu só tinha Mastermind e mentoria. Aí agora o meu produto, que é mais barato, é uma comunidade, custa R$ 1.000 por ano. E quanto que é o teu mastermind? Eu nem sei. 60 mil. E Eu tem, só acredito nisso. e tem 65 pessoas.
Mas, assim, isso que você falou do meio é foda, porque quando eu comecei, eu só comecei a fazer para os meus amigos, assim, porque os caras ficavam, pô, você tá fazendo, faturando muito e tal, divide aí. E eu fazia isso informalmente, aí eles insistiram, eu fiz. Aí eu falei assim, vou cobrar, tipo, 20 mil reais, então. Aí os meus amigos, beleza, era isso que você falou, veio a galera legal, mas aí eles começaram a contar para outras pessoas, aí vinham uns caras meio fazendo umas perguntas, várias versões diferentes do que o que é lead. E eu percebi que assim, aí eu fiquei nisso, 20, 30, e ficou meio. Aí na hora que pulou para 50, 60, Aí acaba, cara. aí agora a coisa assim, meu, só entra gente foda, todo mundo Quais, que entra é foda. na tua régua de comunicação, quais que tem que ser os seus cuidados? Isso sobre a minha percepção da coisa, né? Primeiro cuidado, você tem que manter o vigor do seu espírito para aguentar a porra dos stories. Porque é uma quarta série que não vai nunca evoluir. Não adianta você, como comunicador, achar que o seu story, você vai educar a galera e o nível vai subir. Não vai. Porque as pessoas vão sair. O cara perguntou, eu comecei a absolver a perguntar, achar aquela que o cara perguntou da humanidade lá pra você, que foi foda, meu. Não, teve um muito bom, cara. O cara falou, como eu ganho dinheiro na quarentena? Daí eu dei o passo a passo, eu falei, cara, vai no Mercado Livre, compra álcool em gel, fragmenta ele, vai vender nos grupos. Deu, cara, quantos ml em cada pote? É isso, cara. É isso, cara. Você quer o brioco, você quer o brioco limpo. Que é isso, cara. Então, assim, primeiro ponto, você tem que se preparar. Aquilo ali não vai aumentar o nível. No máximo, quem vai editar o nível é você. Porque você vai querer responder. E tem um veneno nisso. Para todo mundo que está assistindo aqui, presta atenção, tem um veneno nisso. As respostas mais idiotas são as que mais viralizam. Sim. Então, teve uma época que eu respondi a pergunta de signo. Cara, era muito like, muita visualização, muito aviãozinho, muito envio muito print que me marcava, muito, muito, muito. Só que você bebe água do mar. Porque começa a vir mais pessoas e o nível vem tão baixinho que você é quase a página do Carlinhos Maia. Uhum. Então, você tem que ficar respondendo. Aliás, nada errado com a página do Carlinhos Maia, só que você não consegue vender algo de ticket alto para os caras. Você tem que se manter espiritualmente firme para um trabalho que é desgastante. Todo dia responder pergunta, Olha quantos stories eu fiz hoje. Responder. Não, eu vejo, cara. Eu fico assim, eu penso assim, o cara tem 11 mil clientes porque ele merece, porque, tipo, eu não dou conta daquilo. Assim, eu respondo 10 por dia, assim, 15. E fica lá, batendo. Aí vem a próxima preocupação. E o que é muito legal que você faz, desculpa te interromper, que eu já vi várias vezes as pessoas falando assim, pô, mas e aí, como é que é fazer o que você ama? Eles respondem assim, não, na boa, você acha que eu amo responder uma pergunta como essa? Você acha que eu gosto dessa merda? Eu não gosto nem a pau dessa porra. Isso é muito legal. Mas, cara, responde aí, isso é o produto de ticket alto, o que vai ser? Vai ter, não vai ter? Não sei. Não penso nisso. Isso não tá no seu... Eu achei que isso estava nos próximos passos aí do novo mercado. Mas então eu ia te falar, esse é o primeiro cuidado. Aí tem o segundo cuidado, que essa é a filosofia do Mairo. Eu aprendi isso muito com o Mairo. Eu converso quase que diariamente com o Pedro, né? E nós acabamos nos tornando amigos mesmo. Que legal. Ele é demais. Cara, o Pedro primeira semana que eu vi o Pedro, eu virei pra minha esposa, eu tava com o celular na mão, falei, esse moleque é melhor do que eu. Aí minha esposa virou e falou, nossa, mas quem que você tá falando isso? Você só xinga todo mundo. Eu falei, não, esse moleque é bom pra cacete. Ele tinha 23 anos. É ridículo. Assim, o Pedro é fora de série. Ele fez meu primeiro podcast. Primeiro é com ele. E aí, eu aprendi isso muito com a filosofia do Mairo. Aí você tem que ter o seu segundo cuidado. Que o seu produto mais barato seja bom. Pra cacete. Muito bom. Porque a tendência do cara é que a tendência do infoprodutor é que o primeiro produto dele seja uma merda. O mais barato, deixa aí, vamos ver. Para vender o segundo. Nós vimos anos de marketing digital que o cara vendia um e-book, um guia completo, e eram 6 folhas no PowerPoint com fonte Arial 60, para parecer que era um livro mesmo. Então você tem que se esforçar para isso. Por quê? Porque a Netflix se tornou uma empresa de 300 bilhões de valor de mercado, vendendo assinatura baratinha.
A Amazon Prime hoje ocupa uma parte enorme do Do revenue faturamento share da da, Amazon. da Amazon. Então, assim, tem que fazer isso. E o terceiro esforço é, quando você for fazer algo barato, algo caro, faça caro mesmo, para que você não tenha o esforçado. Eu quero que seja algo. Porque aí vem o ponto, que para mim é o grande pulo do gato do Érico. Os caras acham que o Érico é burro, o Érico é inteligente pra cacete, meu. O Porra, Érico quem faz. acha que o Eric é burro é louco. Os caras são loucos. Os caras acham, os caras ficam falando. O Érico faz no mastermind mais caro deles, você trocar ideia com ele. Você paga para refrigerar a cabeça dele. E ele, É, o meu, o pa... meu, e o ele... meu sócio participa, é 150 pau. E Então, vale a assim, pena. cara, onde estão todos os líderes? Então, ao mesmo tempo que todos estão reunidos, o Érico também está ouvindo a opinião de todo o mercado numa sequência de dias. Então, tem que ser assim, tem que ser uma coisa cara para poucos. Nós temos alguns milionários, alunos milionários no novo mercado. Por que eu vou cobrar 20 conto? Nem eles querem isso. Eles querem pagar mais para ter uma coisa maior e melhor, assim. Então, mas eu não pensei nisso. O coronavírus atrapalhou muito. Nós temos alguns planos maiores em relação ao nosso principal produto, não ainda mais caro. A gente vai entrar muito forte no YouTube, muito forte. Nós temos a ideia de nos tornarmos o segundo canal de marketing digital do Brasil. A gente está entrando com estilo Brasil paralelo de produção, assim, não é mais Tá? câmerazinha. Vamos fazer um podcast muito forte. A gente está comprando uma editora também. Então a gente tem tudo isso voltado para assinatura. Então a gente está focado muito nesse produto. Depois que a gente resolver tudo isso, e já era para estar resolvido, aí a gente vai pensar nesses. E num evento físico também, mas por enquanto não é a Não é prioridade. prioridade. Então, eu vi que você ficou um tempão nesse negócio assim, né? Você tinha uma empresa com custo baixíssimo, fazendo um faturamento muito alto, e aí eu vi que, sei lá, você deve ter feito caixa, tal, arquitetado alguma coisa para você dar esse passo da empresa física e tudo mais. E aí, com esse lance do corona, você decidiu mudar isso de alguma maneira, fazer todo mundo trabalhar online e isso ser a coisa, essa coisa de gerir pessoas online. Como que tá isso para vocês? Eu, eu fiquei muito feliz com esse episódio com esse desafio que o coronavírus apresentou, porque uma coisa é você dizer que está pronto para a guerra, outra coisa é você ouvir o primeiro tiro e ver como seu corpo reage. Eu sou um cara quase que essencialmente remoto. Desde o primeiro funcionário que trabalha comigo trabalha remoto. Nós não somos uma empresa tradicional, então eu cobro eu cobro muito do cara que eu vou contratar na questão de estudo e de escrita. Um dia eu compartilhei um print ontem da conversa que eu estava tendo com o Christopher. Os caras usam crase na direct. Então, assim, eu gosto de selecionar pessoas que eu pague bem e que são amigas, né? E todos eles sempre trabalharam pelo WhatsApp. Cara, empresa remota é ótimo. Empresa remota é ótima, te deixa enxuto, te deixa inteligente, todo mundo casa, os custos vão lá para baixo. Só que ela tem um teto. Então, assim, existe um motivo para você entrar na Empíricos e saber que eles têm 60 redatores sentados lá. E quando eu olhava aquilo e não estava pronto, eu olhava e falava, nossa, como Empíricos, como esses caras são trouxas, eles têm 60 redatores e eu consigo fazer melhor com 4. E não consigo fazer melhor com 4, porque os caras têm 200 milhões de faturamento. Eu demorei um tempo até entender isso. Quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências físicas, porque geralmente quando eu precisava ajustar um site de uma página de vendas, eu Uhum. pegava, mandava isso para o designer, e aí pedia para ele fazer, daí ele via a mensagem, demorava umas horas, aí ele devolvia, daí eu olhava de novo. Você sabe disso. Quando eu Sim. fiquei aqui atrás, ó, do cara aqui, ó, não, vai pro lado, vai pro lado. Não, não é assim mesmo. Não, troca essa fonte. Não, beleza, fechou, manda. Eu falei, meu Deus, eu demorava 4 horas para resolver isso. Agora eu demorei 4 minutos. Agora eu sei quem está trabalhando, eu sei quem não está. Então, assim, o que eu entendo? Eu entendo que é plenamente possível você chegar a uma empresa de 10 milhões de faturamento. Se não for 10, pode ser 10, pode ser 10. De 10 milhões de faturamento remoto. Bom, tranquilo, lisinho, de boa. Mas quando você quiser sair do 10 para o 20, para o 30, para o 40, para o 50, conselho, procure um lugar físico para pôr as pessoas ali dentro, até para criar cultura.
Então, foi essa passagem. Por que eu disse que eu gostei do episódio do coronavírus como teste? Porque as pessoas pensam que é uma grande mudança. Ai, cara, nossa, mas foi uma grande mudança. Agora você está assumindo custo, está pegando escritório, meteu um monte de dinheiro no escritório e comprou um monte de equipamento e tem um monte de máquina e tudo mais. Mas eu já sabia quanto dinheiro eu estava deixando de ganhar. Então, quando isso aconteceu e o corona veio, eu não tive em nenhum momento o pensamento de vou dar 2 passos para trás e vou voltar pro remoto. Eu pensei, meu Deus, isso é a prova de que a gente está pronto, porque tá todo mundo do lado de fora querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar, querendo entrar. Se fosse falar pro meu filho, eu diria, enquanto você não faturar mais de 10 milhões, fique no remoto, aprenda o remoto, entenda o remoto é muito forte, te deixa muito enxuto. Eu trabalhei 1 ano num lançamento que não me deu receita e não quebrei, porque o meu enxuto. Se eu tivesse numa agência, a gente sabe que as agências quebram do dia para noite. Hoje, vai procurar quantas agências quebraram por causa de coronavírus. O cara tem 5 clientes, 2 entrega, o cara quebra. O cara tem 100 freelancers. Então, assim, o enxuto te protege muito. Mas, e aí vem um grande ponto, eu sempre digo isso. O que você enxerga para você? Você quer viver a sua vida tranquilo? Você com os Sim, é freelancers? uma questão muito mais do que você quer para sua vida, né? Você quer faturar 10 milhões por ano? Eu fiz um post sobre isso. Com 10 milhões por ano, que você lucre 6, 7, você tem o melhor apartamento da sua cidade, você tem um poste na garagem, você tem uma casa de veraneio, você viaja 4 vezes por ano para fora. Cara, você vive como um rei, você vive como um jogador de futebol. Só que sem precisar ter 6 filhos fora do casamento e acabar sem nada. Você vive bem pra cacete, você não vai se aposentar aos 35. Agora, não, você quer ir além, você quer ser gestor, você quer constituir equipe, você quer aumentar, você quer conquistar, porque às vezes vai ter mais trabalho. Mas é que você não consegue negar o seu pedido, né? E se você for, vai pro físico E que também você vai perceber. tem aquela parada meio assim, né? Cuidado com o que você deseja, porque você pode acabar conseguindo, né? Eu, por exemplo, a gente faturou ano passado 24 milhões. Esse ano a gente está previsto faturar 40. A gente tem 50 funcionários Aonde? É físico ou remoto? físicos. Ah. A gente tem 50 pessoas. Tipo, tem um prédio lá com 2 andares lotado de gente. Você imagina no remoto? Então, agora a gente está tendo que lidar, né? Tá tendo que continuar fazendo os lançamentos rodarem no remoto, assim. O que você está E, sentindo? é, bom, por um lado eu fico pensando, eu fiz a conta lá, vi que a gente economizaria uns 800 mil reais se todo mundo trabalhasse remoto. Ano. Só de café, o CBC, né? O custo bunda na cadeira. Uhum. Então, só o CBC lá dessas 50 pessoas é uns 800 pau por ano, né? Ó, como eu gosto muito de pensar, eu sou um cara expansivo financeiramente. Eu sou. Por isso que eu trabalhei com o Nigro, né? A gente fez o Uhum, Código da Riqueza, eu refiz o portal dele. É, quando olho a galera que fala de economizar café, porque a principal concorrente do Nigro fazia isso, eles não são mais concorrentes agora. O Nigro sempre fala, nós não somos mais concorrentes, mas eles eram concorrentes, o Nigro e a Nath Arcuri. Eu vejo a menina falando, tem que poupar, tem que... Eu não sou um cara de poupar. uhum. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu fiz as contas e o bunda na cadeira 800 por ano. Pô, mas na minha cabeça, mas o cara vai faturar 40. É melhor ele pular para 60 e foda-se o custo da cadeira, dá champanhe Sim. para os caras beber. Eu sou naturalmente expansivo, né? O meu sócio é assim, o Lucas, também. Mas eu fico brincando com ele, eu falo assim, é porque você tá batendo os 30 anos, eu já tô mais tiozinho e tal. Eu tô mais ressabiado, assim. Cara, e eu achava que você tinha 20 e poucos anos. Você tem cara de menino, Né? Eu cara. tenho 35, já vou fazer 36. E eu fico pensando, só que assim, a questão é, precisa, né? Então, outra possibilidade também, eu fico sempre pensando assim, o que pode tornar a minha empresa mais antifrágil, né? Porque, por exemplo, na minha empresa, o que acontece? A gente tem porcentagens, a gente lança 5 grandes produtos. Então, a gente lança, por exemplo, o Jerônimo Temel, que é um cara que me deu 3.100 tickets em 2 dias. Você que lança o Jerônimo? Ele é É, muito gente boa, cara. a gente lançou uma recorrência dele agora, a gente é sócio, muito inspirado no lance do novo mercado. Como é que ficou? Boa? A gente vendeu 3.100 tickets em 48 horas, 1.500 em 10 minutos, Você tá vendendo mensal ou anual? mensal. Uhum. Só que a gente fez um modelo de lançamento.
E assim, por exemplo, a galera toda, aí deu esse negócio do vírus, e o Lucas, que é meu sócio, falou, não, vamos continuar tal. Eu já tava assim, meu, para de investir, eu com medo, Uhum. assim. E no final eles foram bem. Tem inclusive duas meninas que são de Santos, que é a Gêmeas do Inglês, a gente lança elas também. Eu tava com super medo, investimos 150 mil, faturamos Cara, são aquelas 950. duas gêmeas bonitas, não é? Isso. Eu acho um puta produto, cara. São duas gêmeas lindas falando inglês. Eu acho um puta produto. Então, cara, foi o maior lançamento delas até hoje. Investimos 150, faturou 950. Então, assim, às vezes eu vejo que essa coisa da ousadia faz muita diferença, né? É que eu fico brincando com o Lucas. Eu falo, meu, eu fui ousado dos meus 18 aos 34 anos, meu. Agora eu tô Tá mais de virando boa. Eu já... conservador. Olha aqui do caramba isso daqui. Teve um dia que eu tava tomando café da manhã e o Érico entrou numa live com o Hugo. E eles estavam falando sobre alguma coisa e de repente entrou no assunto coronavírus. Você sabe que o Érico ele é um robozinho, né? Pode acabar a guerra nuclear, ele tá fazendo a mesma comunicação dele. Quais foram os insights de hoje? Tipo, bomba 3 nuclear no lives por Brasil. dia. Não muda nada. Não, nem toca no assunto. Ele não tem timing post, ele tem só o guia dele. E eu tava tomando café e eu acompanho muito o conteúdo do Érico, porque o Érico é minha antítese em quase tudo, né? Eu sou um cara muito expansivo e que gosta de falar sobre muitas coisas, de repente tá fazendo uns posts aleatórios e polêmicos e gosta de ler muita coisa. E o Érico é aquele cara que é o quadradinho ali, e eu aprendo muito com isso. Ele dá Ele tava 24 por 7, 365 falando sobre 6 em 7. exato, todo dia, todo dia, Por isso que todo ele é dia, foda. todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, infinitamente, infinitamente, infinitamente. E eu tava tomando café e vendo ele conversar com o Hugo, e ele soltou uma frase que deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, opa, o que é isso aqui? Ele falou assim, cara, todo mundo tá apavorado com o coronavírus. Todo mundo tá falando, tá muito mal o coronavírus, né? Tá um negócio meio, um monte de gente morrendo, um monte de coisa aí acontecendo. Ele falou, eu ligo a TV, as notícias são ruins. Eu olho a conta de anúncio, e os números são bons. Então, assim, olha a dicotomia, olha o conflito interno. E aí eu fui aplicar isso na minha vida. A gente está com 3 mil pessoas aqui quase. Eu nunca tive tanto seguidor. Eu nunca tive tanto assinante do Novo Mercado. É recorde de novos assinantes esse mês. Nós fizemos 4 dias que foram os 4 maiores dias de abertura de novas contas nos últimos 6 meses. Que sinistro. E o que eu faço com essa informação, Vinhas? O coronavírus está ruim ou o coronavírus está bom para o meu negócio? Porque para o mundo está ruim, mas assim, eu mentalmente, eu me torno mais conservador ou me torno mais agressivo? Aí é nessa hora que você percebe como o jeitinho robô do Érico mantém o cara na liderança, cara, porque o cara continua fazendo a mesma coisa. Pá, 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 pá. Eu também fiz isso. Eu reuni o meu time e falei assim, pessoal, vamos nos preparar para encolher. Porque vai vir um coronavírus, vai dar o primeiro mês, a gente vai crescer. Porque as pessoas vão começar a procurar dinheiro na internet, dinheiro na internet. Vai vir o segundo mês, vai ter cancelamento, vai ter um tsunami de cancelamento, porque as pessoas não têm dinheiro, elas não vão continuar pagando para ver o Ícaro falar o que aconteceu. Cara, só crescimento, 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 crescimento. As lives no YouTube explodindo. O Joel foi pra live. O Joel tá fazendo live. Eu quero ir pra live também, porque esse formatinho aqui tá me aprisionando. Eu quero abrir câmera, eu quero ter edição. A gente tá comprando uma mesa de edição. Que É legal. isso. Então, assim, até que ponto a gente não sofre e morre muitas vezes antecipadamente, né? Quantas vezes a gente não vive? É a frase do Sêneca, né? Aquele que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. E isso acontece o tempo todo, porque é natural. A gente tá com. Essa frase é foda dizer isso, mas assim. O digital é tão bom. O digital é tão bom. O digital tem tanta margem. O digital fala com tanta gente. O digital. A gente estava com 2.700 e tantas pessoas aqui. Já estamos com 2.400 de novo. A maioria das universidades do Brasil não tem 2.400 pessoas. A maioria. Então, assim, o digital é tão bom que a gente acha que vive as mesmas regras do restante do pessoal.
E é muito bizarro, porque a gente está falando há 10 anos, Vinha, vai para a internet, vai para a internet, vai para a internet, vai para a internet, vai para a internet. Precisa chegar um coronavírus para todo mundo querer ao mesmo tempo para a internet. E agora? Você precisa de 5 anos para aprender. E agora? Você precisa de 4 anos para aprender a escrever. E agora? Você precisa de 2 anos para aprender tráfego. Você quer fazer tudo agora? Então, assim, eu sinceramente olhei o coronavírus como mais um reforço de que eu tô pronto. Tô pronto para aumentar a equipe. E detalhe, aquele escritório acho que já vai encher, a gente já vai para outro, Eita, porque tá indo, tá indo, tá indo. Então, incrível. você sabe disso? Quanto tempo você demorou para ir do 10 para os 50 funcionários? Cara, eu comecei com 5 funcionários, aí a gente fez o primeiro lançamento do Gustavo, a gente foi para 50, fizemos o lançamento do Whindersson Você foi Nunes, de 5 para 50? foi de 5 para 50, Em assim, quanto em tempo? 7 meses. É isso, entendeu? Agora, o que que teu pai faz? Mas aí, ó, fali, assim, a gente fez o lançamento do Whindersson Nunes, aí o E como você negócio foi, faliu? fali assim, perdi 3 milhões de reais, que a gente não Uhum, tinha. Aí voltamos para 15, aí depois, aí foi mais progressivamente até chegar a ter 50 de novo. uhum. Aí foi ao longo desses anos. Então, assim, aí foi, né? Aí a gente ficou com 2 contas, aí pegamos a terceira, a quarta, e agora estamos com 5. E como é que você Mas chegou nisso daí? Como é que você chegou no mercado digital e foi fazer lançamento de outras pessoas? eu era empresário de artistas, eu era empresário do Arnaldo Antunes, do Jorge Benjor, de um monte de artista conhecido e tal. Aí eu era empresário também de um negócio chamado Palavra Cantada, que é um negócio de criança e tal. Eu sei o que que é, meus filhos já viram. Então. Aí eu era empresário deles, eles foram chamados para fazer uma série na Discovery, mandaram o roteiro, achei o roteiro uma merda, não sabia por que eu achei uma merda. Aí eu fui fazer um curso com o Robert McKee nos Estados Unidos, Uhum. de 2 dias lá, aquele curso Stories. Aí eu falei, caralho, aprendi pra caralho em 2 dias. Eu falei, nossa, se essa merda fosse online, né? Porque, tipo, é foda. Tipo, não dá pra perguntar nada pro cara falando em Ah, é. inglês. Tipo, o cara, 16 horas lá, 20 horas em inglês. Eu falei, pô, se fosse online seria do caralho. Eu voltei pro Brasil louco pra lançar um curso de roteiro. Aí eu cheguei aqui e falei, puta, curso de roteiro, quem vai se interessar nisso, né? Eu comecei a pensar se eu conhecia alguém além de mim que se interessava em um curso de roteiro. Cheguei à conclusão que não tinha ninguém. E vi que tinha um monte de gente totalmente Zé Ruela ganhando grana pra caralho com curso online. Aí eu falei, se esses puta cara Zé Ruela conseguem, eu também consigo. Isso não é ciência espacial, né, meu? Eu consegui um investidor pra empresa antes. Eu levantei US$ 300 mil de investimento. Fiz uma primeira rodada, uma rodada de seeding de investimento. Que foi onde entrou teu sócio. Que eu consegui um sócio, uma empresa profissional de investimento e tal. E aí, inclusive, esses caras que eram essa empresa profissional trouxeram esse moleque que é o CEO da empresa hoje. Ô, quanto você tá cobrando por essa live aí que a gente tá fazendo hoje, cara? Porque Nada. tá alto esse nível, hein, meu? Tá alto esse nível. Cobra um É, ticket desse pessoal. Cara, e olha que do cacete. O seu começo é completamente diferente do meu. E são começos, mas o quê? O cara que se sujeita a risco, o cara que vai pra cima, o cara que pega um telefone. E olha que coisa interessante. E que as pessoas não se atentam. Você não tem que falar o que você quer falar para o seu expert. Você tem que falar o que o expert quer ouvir. Não adiantou nada você virar para o Serbase e falar para ele assim, cara, eu vou te dar 10 milhões. O drive dele atual, naquele momento, o drive dele não era grana. sim, O drive dele era impacto. É lógico que quando veio a grana ele falou, caralho, chegou a sim. grana. Mas o drive do cara é impacto. Então, se você não soubesse adaptar esse discurso, você ia perder o cara. Total. Só que é isso. Acho que o que eu tinha feito antes me deu muita experiência para isso, né? Eu lidava com artistas o tempo todo. Então, assim, o tempo todo eu tinha que convencer as pessoas a fazer as coisas, né? Tinha que convencer o Jorge Benjor a tocar no Montreux Jazz Festival na Suíça. Tinha que convencer o Tribalistas a não sei o quê. Então, era sempre essa parada de convencer essas pessoas. É difícil, né? Então, acho que eu tive um bom treino. E acho que também isso me deu credibilidade. Eu liguei para o Gustavo bem sincero. Falei, cara, nunca fiz nada de marketing digital. Tipo, ouvi falar disso a primeira vez faz 2 meses, mas tô vendo uma molecada fazendo isso. Assumo que não é ciência espacial, que não é fazer foguete. E eu já trabalhei com marcas conhecidas, que ele tinha medo de estragar a marca dele. Eu falei, cara, eu sou empresário do Arnaldo Antunes, que tem 35 anos de carreira. Tô com o cara faz 7 anos. Você acha que foi esse o ponto principal que fez ele fechar com você, que você já tinha um Total. track? E hoje eu quero obter, eu quero conquistar com essa nova movimentação dois grandes objetivos. Um objetivo pequeno e imediato e um objetivo grande e imediato, né? Qual é o pequeno e imediato? É poder descansar um pouco a minha cabeça.
Eu tô há 1 ano e 4 meses produzindo o máximo de stories que o Instagram permite todos os dias. Eu tô cansado, cara. Tô Cara, meu, isso cansado. que eu ia falar, cara. Como você consegue ter essa resiliência, velho? Cansado. Não, isso eu vou tendo. E quando eu paro para pensar, eu tô fazendo. E às vezes eu sei que eu tô 30, 40 minutos sem fazer, daí eu pego e falo, vou postar um, porque quem já viu o último volta. Mas isso já me trouxe onde eu quero. Que é chegar lá a 500 mil de seguidores. Numericamente falando, é isso. Então, assim, eu tô cansado, isso me cobra um preço. Sim. Qual é a função? O Warren Buffett fala muito sobre isso. Qual é a função do CEO? É pensar. A minha empresa me paga para que eu pense. E eu penso menos e com menos qualidade quando eu estou respondendo 1 milhão de stories todos no mesmo nível. Então, o YouTube vai fazer algo que o Instagram não faz. Ele vai criar o chamado efeito booking. A pessoa vai poder entrar e assistir o Ícaro vivo falando sem que o Ícaro esteja trabalhando naturalmente. Até porque a gente vai soltar 300 vídeos de uma vez só. Para criar aquele efeito booking. Falando desde marketing digital até outras questões que nós teremos de estudo e questão de escrita e questão de desenvolvimento. Mas o grande objetivo, esse é o pequeno, descansar minha cabeça. Eu preciso descansar um Certo. pouco. Mas o grande objetivo é despersonalizar o novo mercado. O novo mercado, Sério? ele Nossa, se despersonalizar. preparem que parece que a parte mais disruptiva dessa entrevista tá chegando. Cara, o meu negócio ele tá desde 2010. O canal do Novo Mercado foi aberto em 2010 no YouTube. E sempre foi o Ícaro. Se tornou ainda mais o Ícaro à medida que o Ícaro vai se tornando um personagem mais interessante, vai se tornando um personagem melhor. Eu escrevo melhor, falo melhor e me comunico melhor do que antigamente. Mas eu só vou chegar a 100 milhões de reais de valor de mercado se eu me despersonalizar, porque ninguém vai comprar uma empresa que quando eu saia, ela acaba. E Claro. eu nem sei se eu quero vender ela ou não, mas enfim, tem que estar montado isso. Já diz o É, Flávio Augusto, né? Ou a empresa é feita para ser vendida ou para falir. E eu decidi isso quando eu conversei com o Flávio, cara. Quando eu tava almoçando com o Flávio, ele falou: Ícaro, toda empresa nasceu para ser vendida. Porque eu falei: Flávio, eu enchi a boca, né? Eu tô sempre com o peito estufado, sempre falando muito. Eu cheguei e soltei para ele: eu nunca vou vender a minha empresa, estou plenamente satisfeito com ela. Daí ele soltou aquela malvada na canela. Ele falou assim: cara, a sua empresa será vendida. Aí eu olhei assim pra ele, quem que é ele que tá dizendo isso? Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar minha empresa agora? Ele falou, ou você vende a sua empresa no auge, ou você trabalha até a morte e seus filhos vendem a sua empresa por nada. Aí eu lembrei do meu avô, do meu bisavô, dos meus Aí tios, todo doeu. mundo fazendo isso. Todo mundo fazendo isso. O cara trabalhava, construía uma empresa, entregava a empresa para 4 filhos, os 4 filhos destruíam tudo. Aí nessa hora eu pensei, beleza. Aí ele soltou depois a clássica, toda empresa nasce para ser vendida. Aí foi nessa hora que eu falei, beleza, então eu vou fazer o caixa que eu preciso para ter a vida que eu preciso com a minha esposa e meus filhos. Minha esposa não para de fazer filho, então minha conta nunca vai parar de crescer, todo ano é filho. É... Eu acho engraçado aquele story. A Ana tá grávida? A Ana sempre tá grávida. Sempre, tá? Eu conheço mais minha esposa sem estar grávida. E depois que eu fiz esse caixa... Agora, olha que do cacete. Por que eu precisei fazer esse caixa antes de despersonalizar o negócio? Porque fazer caixa personalizada é mais fácil. É mais fácil contar a minha história, é mais fácil falar do que eu falo, é mais fácil mostrar o meu rosto, é mais fácil fazer um produto sobre mim, meu conhecimento. É mais fácil trabalhar com você mesmo. Você já convive com você mesmo o tempo todo. Agora que eu já estou resguardado, agora começa o processo de despersonalização. Como? Colocando outras pessoas, desde o Eduardo, que é o imediato, que está comigo desde sempre, até os próximos profissionais, o Pavani, o Simon, o Jonatas, o Fábio. O Fábio que está comigo desde a aula 1, é o aluno que está desde a aula 1 no novo mercado. Que Eles vão legal. começar a produzir conteúdo. E aí é engraçado porque a semente já está pegando. O Eduardo hoje, ele já tem uma audiência que prefere o Eduardo do que eu. Isso é do cacete. Já tem gente que gosta mais do Eduardo do que eu. Então, assim, seja porque se identifica mais com ele, porque sente que ele está num momento de vida mais equiparado, seja porque ele é mais legal mesmo. E isso é ótimo, é que nem bebê. A minha esposa disse que quando o bebê pula com as duas pernas é porque pode desfraldar ele. O Eduardo está pulando com as duas pernas. Já tem gente que prefere o Eduardo do que eu. Então, talvez não esse ano. O Flávio teve um processo no meu sucesso de despersonalização. Demorou quase 2 anos. O meu sucesso ainda era o Flávio. Pouco a pouco foi virando a escola de insights.
Então, talvez nos próximos 24 meses o processo tenha concluído, assim. Mas eu fico com uma dúvida nesse sentido. Eu penso assim, sei lá, eu lancei a minha professora de inglês. A gente pegou uma professora do zero, eu lancei a minha professora particular. E a gente fatura, sei lá, uns 10 milhões, já fatura uns 10 milhões de reais com ela por ano. E aí eu penso assim, pô, a minha professora de inglês faturou 10 milhões de reais. Então, sei lá, pensa uma empresa tipo a WhatsApp, a Wizard, de 1 bilhão de reais, né, por Uhum. ano. Fala assim, meu, como que a minha empresinha toma 1% desses caras? Eu acho que o único jeito é isso, é porque a Lilian pode falar com o cara lá, que é uma coisa que eles nunca vão conseguir. Só que eu fico Só nessa assim. dúvida assim, como que você vai fazer, tipo assim, esse gap da Lilianzinha 1% aqui, que é do caralho, para competir com esse monstro gigante da WhatsApp? Assim, esse processo de despersonalização, você acha que a sua margem de lucro vai tender a cair muito nesse caminho? E Então, você acha que o fato de ter equity, uma empresa vendável, compensa isso? Como que você o chegou que, nessa conclusão? o que eu enxergo hoje, o meu nicho é bem diferente do nicho da professora de inglês, né? Quem é o WhatsApp do marketing digital hoje? É verdade, não tem, né? Tem ninguém, cara. Tem ninguém. Marqueteiro digital analfabeto. 99% Então é deles isso, se você vai conformam. ser o WhatsApp do marketing digital. Talvez, não dá para Deus. saber. Talvez eu pare, talvez eu venda, talvez eu apague tudo. E talvez eu fique aqui para Uhum, sempre. Não dá para saber. entendi. Eu não tenho. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Nigro em 2016. Porque o Nigro sempre teve. O Nigro é o cara mais persistente que eu conheço na minha vida, assim. Ele é incrível, assim. O cara é incrível, incrível. O Nigro vai fazer o que for possível para chegar nas metas dele. E eu sou um cara mais naturalmente mais pisciano. É... Uma vez o Nigro me perguntou assim, ele falou, cara, qual é seu número? Aí eu falei assim, puta, negro, sei lá. Eu falei, porque eu não quero trabalhar com isso para sempre. Eu quero fazer minhas coisas, eu quero estudar, eu quero morar em Roma, eu quero ficar Eu com sempre meus penso isso. filhos, eu quero ir embora, quero lá ficar respondendo pergunta, quero que se dane. Ele falou, Ícaro, mas qual é seu número? Porque ele tinha falado, eu quero chegar ao bilhão. O negro repete isso desde que eu conheço ele. 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Eu falei, Lig, você tá louco? 1 bilhão? Você que porra de 1 bilhão? Eu não posso nem gastar 1 bilhão. Aí ele falou, qual é o seu número? Eu falei, cara, se eu chegasse a 10 milhões, estava bom. 10 milhões eu paro, 10 milhões eu me aposento, 10 milhões eu sei investir, então esse dinheiro vai ficar bem, vai ter uma carteira bem legal, eu já tenho meus imóveis, tá tranquilo. Aí quem disse que você para com 10? Aí sua cabeça joga, você chega a 10, sua cabeça joga para 20 ou para 50. Então eu não sei exatamente quando eu vou parar. Mas eu nem sei se eu vou ser o WhatsApp, eu não sei se eu quero ser esses executivos com um monte de compliance. Eu vivi a realidade de empresa grande, quando eu trabalhei para algumas corretoras em um banco. Cara, Uhum. é tipo papelada para você conseguir um marca-texto. Assim, eu preciso de um marca-texto. Aí tinha tipo, um processo de compliance para você conseguir um marca-texto. Os funcionários começam a comprar do bolso, porque é mais rápido. Então, não sei se eu quero ser esse cara. Mas eu quero preparar, porque eu acho que dá para ser ainda um novo mercado do cacete, com o Ícaro presente, mas eu não quero mais ensinar a criar um infoproduto no Hotmart. Eu tô de saco cheio disso. Então, aí vem Sim. uma pessoa que está motivada, que quer ensinar, que quer fazer isso. Então, esse processo é muito mais para me libertar do que dizer que o Ícaro vai sair da empresa, assim. Aonde eu acho que o Ícaro é mais Ícaro? Quando ele está dando aula. Uhum. Esse é o grande ativo. É por isso que você paga. Por Ícaro da aula, como eu dei agora 186, sobre como é que eu vejo o processo de construção de story. O copywriter serve para isso. Quando você vê o Ícaro dando aula sobre como usar o Dropbox, eu estou jogando seu dinheiro fora. Sim, sim. Então, é mais ou menos esse processo que me convida. E também o fato de que no marketing digital não tem grande player, cara. Não É, tem, sim. não tem. Quem ensina? A FAAP é R$ 5.000, com um monte de professor que nunca fez nada. Pois Então, é. o próprio É uma professor não bolha. sabe o que ele está falando. Você tem o Érico no microcosmo dele, mas é focado em lançamento de infoproduto. É, em um formato Tráfego nem específico, nasceu, né? né?
Não tem, não tem, não tem. É tão bizarro que não tem, não tem. Ninguém nesse mercado pensando e jogando grande, Acho assim. que tem vários pequenos players, assim, cada um ensinando um pouco aqui, um pouco ali, mas não tem uma coisa, uma escola institucionalizada, estruturada. Eu acho que você tem puta potencial de ser a pessoa de ocupar esse espaço aí. Talvez sim, talvez não, mas o bom é que o espaço está vago, né? Se já tivesse um WhatsApp, meu movimento seria diferente, assim. Então, ou talvez não, porque a nossa forma de ensinar ela é tão qualitativa que aí o Udemy é uma dessas coisas e não concorre também. Sim. E o que que te impede de lançar outras pessoas? Porque eu penso assim, cara, um cara com o seu know-how. É muito fácil você juntar com um cara desse aí, qualquer um grande player desse aí que faz 10, 20 milhões e pegar metade dessa grana com o seu know-how, a sua cópia, a sua capacidade de criar uma história, de orquestrar um lançamento, né? Eu fiz isso. Você fica tentado a fazer isso às vezes? Então, é que o tempo passa tão rápido na internet que a gente perde um pouco a referência. Mas eu fiz 4 grandes lançamentos em 4 anos. Eu fiz em 2016, eu fiz o Brasil Paralelo com o Congresso. Em 2017, eu fiz o Código da Riqueza com o Nigro. Em Sim, sim. 2018, eu fiz a Avenue com um documentário maior do que o do Nigro e maior do que o do Inclusive, abri Brasil minha conta Paralelo. lá, cara. Tô mandando minha grana tudo pra lá. Então, são 3 lançamentos. Ainda é bom que você se protege no dólar. Então, foram 3 grandes lançamentos. E um ano anterior, eu havia feito o lançamento da Liberta Global, que era uma corretora que também levava clientes para investir no exterior, com lançamento na Times Square, uma coisa bem legal, assim, no meio do Natal, na véspera de Natal. Então, foram 4 grandes lançamentos em 4 anos. Esse é o primeiro ano que eu estou me dedicando à minha marca. E aí, nós fomos de 150 alunos para 10 mil. Então, eu quero ir agora para 30 mil até o fim do ano. Então, não é que eu não vislumbro lançar outras pessoas. É que eu já fiz isso nos últimos 4 anos e, cara, Entendi. eu tenho um grande problema. Esse é um grande problema da minha personalidade, né? Quando eu acho que algo tá certo, eu quero que esse algo seja feito exatamente como eu enxergo. E você sabe que lançar expert é uma bosta, porque eles sempre acham que as ideias ruins deles são boas, né? E você tem que ter todo um trabalho para. Você tá rindo porque você sabe, é uma Eu fico merda, é uma brincando que o nosso merda. trabalho é convencer a pessoa a fazer o que é melhor pra ela mesma. É uma merda, cara. É uma merda, é uma merda. Então, assim, eu quero pelo menos. Aí o que acontece? Eu tenho ainda temos planos. Nós queremos fazer mais documentários para fazer. A gente gosta desse modelo de documentário para lançamento. A gente quer fazer isso com outros experts, mas agora não é nesse modelo de parceria. A gente traz o cara, paga ele, tudo é nosso e a gente faz. Então, aí é lindo trabalhar assim, aí fica legal. E muitos Eu acho desses que caras estão pelo tão nível das felizes paradas assim. que eu ia ver você trabalhando, dá pra ir para inclusive para Netflix, né, pra você atingir outras plataformas. O Aguiar fez Dá, o primeiro documentário dele lá na Netflix com as meninas que eu indiquei pra ir lá da Ana Vitória, sabe? Tem um né? documentário, tem um documentário na Netflix que é do Aguiar, depois dá uma olhada lá, chama Ana Vitória. É muito E é é sobre o muito quê? É sobre uma dupla, elas são uma dupla de cantoras. O meu melhor amigo é empresário delas, um dos meus melhores amigos, que é o Felipe Simas. Ele descobriu elas em Araguaína, no Tocantins. Aí, meu, as meninas, tipo, explodiram, assim. Ele pegou elas do nada, tipo, conto de fadas, elas explodiram. E o documentário chama de Araguaína, Las Vegas. E aí mostra elas tocando na cidade delas, no interior do Tocantins, e ganhando o Grammy em Las Vegas. E o Aguiar vai filmando esse Cara, lance todo, e assim. o Aguiar, ele adora esse negócio de música também, né? Ele é muito bom. É um dos grandes amigos que eu tive no mercado, cara. Um dos grandes, grandes mesmo. O Aguiar tem uma influência na minha vida, cara, um dos que mais influenciaram a minha Pô, vida. conta Ele aquela que me. história lá de quando você tinha, sei lá, 300 clientes. Como é que foi Não, esse papo aí, seu 47. Aguiar? Eu tinha 47 clientes, trabalhava para todos, era um inferno. Aquele monte de cliente pequeno que você Prestava fica serviço de pegando. copy, assim, tipo isso? Copy, landing page, sales page, até fazer uma thumb, até fazer um cartão diferente, tudo. Até que um dia eu tava cansado e eu falei pro Aguiari, cara, muito cansado, mas fazendo muita coisa. E a Avenue sofreu muito com o regulador por causa do mercado brasileiro ser muito fechado, né? O mercado brasileiro é um monopólio.
E eu estava 6 meses vendo a pior coisa para um profissional criativo. Eu me considero um profissional criativo. Eu falo muito de dinheiro, mas dinheiro para mim, literalmente, não é o meu jogo. A pior coisa para mim é quando Ser podado. eu fazia uma grande peça e essa peça era inteira rasgada, assim, ó. Não, porque o regulador não aceita. Eu falei, meu Deus do céu, caralho, tá do cacete, vamos soltar, vamos soltar. Não, porque não pode aqui, 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 aqui. Quando eu pegava uma peça fechadinha para dar pro cliente, eu falo, cara, isso daqui vai explodir. Aí o cara começava, não, porque eu tô tirando isso daqui, porque minha mulher, não, porque o meu sócio. Eu falo, cara, você para de ser idiota, cara, você tá acabando com tudo. E eu tava espiritualmente muito cansado, 6 meses sendo podado, né? Pelo regulador, não pela empresa. Sempre tive um ambiente, sempre quis Claro. trabalhar com o pessoal da Evelyn. E eu estava falando isso para ele. Eu estava um dia num restaurante japonês, esperando ele abrir para almoçar. E o Gary me ligou e falou assim, cara, cancela tudo. Bem estilo Aguiar de ser, né? Cancela tudo, cancela tudo. Começa a falar aquelas frases lá dele aleatórias, tipo, poder do não, uma coisa assim. O que esse cara tá falando? Só que eu sempre respeitei muito ele. E aí eu falei, beleza? E aí eu fui até o meu escritório, que não era nesse apartamento aqui, era no outro. Você Até o ficou meu com medo escritório. Sempre. quando foi tomar essa decisão? Cara, eu vou ser sincero, eu não fui tão corajoso. Eu fui mais covardão, assim, fui mais vinha depois dos 35 anos. Eu esperei, faziam muitos anos que eu não fazia um lançamento de mim mesmo, fazia só para os outros. Então eu fiz um primeiro lançamento meu, levantei um caixa, aí eu comecei a ligar para todo mundo e desligar, porque agora eu tinha um caixa. Entendi. Então, e aí foi isso. Dos 47 eu cortei 43. E aí dos 40. Aí dos quatro que sobraram, eu Um- cortei 3. Aí ficou o Ícaro e a Avenue. O Ícaro e a Avenue. Só que aí o novo mercado começou de 300 assinantes para 400, para 800, para 1.000. E aí eu liguei para o Eduardo e falei, porra, 1.000 tá bom, né? Aí foi para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Aí o que acontece? As peças começaram a bater. Porque aquilo não era um carro que estava pronto para 5.000 pessoas. Era um carro que estava pronto para 1.000. Então, gargalou suporte, gargalou sistema, gargalou automação do Hotmart, gargalou tudo, tudo. Aí eu sentei e precisei tomar uma decisão. Eu falo, olha... E aí, criativamente, você vive uma coisa horrível, que é você tá com tesão e você tá com a cabeça focada nos desafios da sua empresa, mas você está sentado com o seu cliente fazendo uma reunião sobre um e-mail que não foi disparado na Salesforce. Aí você começa a se questionar, cara, o quanto eu estou sendo honesto com o meu contratante? Porque eu estou aqui na call, mas minha cabeça não está aqui, meu coração não está aqui. E minha velocidade não é essa. Qual é a velocidade do Ícaro? Trabalha 10 dias, 24 horas por dia e faz uma coisa do zero. Eu lembro a primeira vez que o Flávio Augusto mostrou o BI da WhatsApp. Eu saí de lá, eu tava doente, assim, eu vou construir uma merda dessa pra mim, eu vou construir, eu vou construir, eu vou construir. Menos de 3 meses, a gente já tá com o BI pronto. Então, Que do assim, é caralho. isso. A gente só sabe construir, eu só sei viver movido pela inveja. Eu só sei mover, eu só sei olhar a coisa dos outros e querer fazer igual, e aí eu vou fazer pra frente, pra frente, pra frente. E eu Que do olhava a caralho. empresa, eu olhava o contratante, a Avenue grande, uma instituição financeira, com compliance, com advogado, com executivos e com uma série de exigências legais que deve existir num banco, Um numa negócio desse empresa. tamanho, né? E eu falo, cara, eu queria lançar um documentário amanhã para eles. Enquanto eu estou sentado aqui ouvindo uma reunião de compliance, Não tinha confuso tempo de estar ainda, fazendo, né? eu tô com 1.000 alunos aqui, 3.000 alunos aqui, batendo todas as peças, precisando contratar programador, desenvolvedor, suporte. A gente não tinha suporte. O Eduardo era o desenvolvedor e o atendimento de Meu suporte. Deus. Não estava Ele fala preparado isso para o também, meu crescimento. Deus. E aí foi quando eu falei. Aí eu mandei uma mensagem. Aí eu ainda demorei um tempinho para tomar a decisão. E fui levando assim meio pela barriga. Aí foi numa época que o Ítalo fez o Pancadão.
Ele fez um Pancadão Guerrilla Way, Nossa, uma puta transmissão, um animal. Quando ele fez essa transmissão, eu peguei o telefone, liguei pro meu produtor executivo e falei assim, porra, por que a gente nunca fez um pancadão? É nesse nível que eu penso. que E legal. aí, o Ítalo me ligou. E aí, onde você tá? Eu falei, pô, tô em Santos. Sobe aí, vamos beber depois do pancadão. Eu falei, beleza. Subi. E quando eu tava no carro, para subir a serra, para quem não conhece, são 50 minutos de Santos para Uhum. São Paulo. Quando eu tava no carro, o meu telefone ligou. E era o CEO da empresa. E ele falou assim, cara, a gente precisa fazer um call agora. Eu tava, tipo, eu ia entrar na serra, ia ficar sem internet, ia ficar sem. Aí eu falei, não, beleza, beleza, beleza. Peguei o fone, coloquei. Olha, mas eu tô subindo a serra porque não sei o quê, e vamos fazendo. E aí começou uma call, e era uma call com a galera da Nasdaq, tudo em inglês, na serra, quase a internet caindo, e eu concentrado com papel na mão, assim, tava eu e um dos meninos, o Vitor, que trabalhava com tráfego, e eu anotando o que eles estavam pedindo, caiu uma vez, outra, voltou, estava à noite. Aí eu falei: seguinte, pessoal, amanhã cedo eu faço isso para vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau. Aí a empresa queria fazer uma outra call para saber como foi essa. E essas dinâmicas de empresa grande, sabe? Uhum. Aí eu falei: eu não posso porque eu tô quase chegando no lugar onde eu preciso ir. Aí eu entrei no pancadão. E no pancadão era exatamente o que eu estava acostumado a viver no marketing digital. Tipo, as coisas acontecendo na hora, sem compliance, tudo rápido, e as coisas acontecendo. Vamos abrir carrinho, quanto vai ser? O Arno estava sentado na hora do pancadão, fazendo o pitch de venda que ia aparecer no tele. Aí eu falei, cara, eu voltei a ser um adolescente aqui, né? Voltei a ser um menino Legal. aqui. Puta, que delícia. Aí foi o pancadão, a gente saiu para beber, ficamos bebendo até quase 5 horas da manhã, dormi, acordei, puta ressaca, assim, meio tranquilo, tomei um café e peguei o carro para descer. E quando eu tava no meio da descida, eu recebi uma ligação, tipo, você não falou que ia dar o parecer pra gente, não sei o que, já era tipo 4 horas da tarde, assim. Aí eu falei, puta, cara, eu vou ter que chegar em casa, criar esse parecer e falar sugestões que vão demorar 6 meses para serem implementadas. E nesse dia eu voltei, sentei, não tô sendo justo, porque eu já não tô mais tão presente, eu quero viver isso de novo, eu quero voltar pro marketing digital de novo. Aí eu peguei e mandei uma mensagem, liguei pro Lee. Até hoje é o meu mentor, até hoje é um dos caras mais incríveis que eu conheci. Eu falei assim, cara, tô em outra. Tô em outra. Ele falou, não, eu percebi até que você tá crescendo e tal. Cara, quando eu fiz isso, bati o telefone e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, porque eu adorava Uhum. aquela genialidade. Bati o telefone, pisquei o olho, a gente foi de 3 mil para 10 mil pessoas. Porque a empresa estava precisando de mim. Que Quando eu foda. sentei e falei, pessoal, agora vamos Tô crescer. aqui A pra empresa... isso. E o que eu sinto hoje com 10 mil? Eu sinto que a empresa está olhando para mim e ela fala assim, Ícaro, eu já tenho você. Agora eu preciso de outras pessoas. A gente começou a dobrar o tamanho do suporte, dobrar o tamanho do BI, dobrar o tamanho de CRM, dobra. A gente nunca disparou um e-mail. As pessoas falam, porque Ícaro, isso é estratégia do Ícaro, o Ícaro não trabalha com ghost marketing. É porque não tem ninguém pra fazer aquela merda. Tô fazendo outras coisas, caralho. E, e foi isso, assim. Então, essa decisão. E eu sei que tem 3 mil pessoas aqui. E eu sei que vocês também. Porque é engraçado, quando você desativa os comentários, parece que você fecha a porta, né? Parece que eu tô só conversando com você e não com 3 mil pessoas. Mas para vocês que estão aqui, eu sei que tem muita gente que nesse momento do coronavírus está sendo forçado a tomar decisões. E eu sempre vou dizer, eu sei que tem gente que fala, vá na decisão financeira, na decisão mais segura. Eu falo assim, cara, vá na decisão que te dá mais tesão, porque você não vai conseguir ser o melhor se você não gostar daquilo que você faz. E se você não gostar daquilo que você faz, você vai ser sempre um profissional mediano. E se você é sempre um profissional mediano, você é sempre substituível. E você some, e você some. Então, foi basicamente isso. Eu nem lembro qual era a pergunta mais. Pô, não, cara, tá foda, assim. É uma das melhores, dos melhores podcasts que eu já fiz.
Cara, pra gente não ter que voltar pela terceira vez, tem mais só duas coisas que eu quero saber de você. E, inclusive, acho que foi o primeiro podcast que eu não fiz as perguntas padrões, porque você é um cara Porque eu bem não fora do deixo, eu padrão. não deixo. Eu não deixo porque eu demoro 2 horas para responder uma pergunta. Não, mas do caralho. Ó, eu vejo que essa parada da fé, assim, você é um cara católico e tal, é muito presente no seu lance. Eu sempre fiquei me perguntando, se um cara cresceu tanto que você, fica assim, meu, por exemplo, eu não sou católico e eu me conecto porque o cara é foda. Independente disso, eu acho interessante conhecer essa outra visão. Mas eu fico pensando, pô, se eu fosse do marketing digital e fosse católico, meu, eu ia ser fã, tipo, número um desse cara, assim, né? Dá. E eu já vi várias vezes você falando assim, pô, não é sobre marketing digital, né? Tem muito a ver, eu acho que essa parada espiritual, assim, tem muito a ver com isso, assim, né? Todo mundo que tem uma questão espiritual forte quer que as outras pessoas quer colocar isso pra fora. Eu vejo que você coloca isso muito pelo jeito que você vive e tudo, né? Você é um cara muito coerente com o que você acredita, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, o que você acha, o quão influencia isso no seu negócio e no jeito de você levar a sua vida, nas decisões de trabalho em si, a questão da sua fé, assim? Cara, engraçado, porque uma vez eu estava fazendo uma entrevista e o cara falou assim: Ícaro, você é um cara muito católico, né? Muito religioso, muito religioso. Eu falei assim, cara, eu sou um católico comum. Eu vou pra missa de domingo, quando eu faço merda eu me confesso, crio meus filhos, rezo. Que muito religioso é São Francisco, é Santo Antônio, é Santo Antão. São Mas é esses que nem aquela parada que a santos. gente tava falando de ser intelectual, né? É que a média é tão baixa. É que a média é Deus é um universo e aí eu vou morrer e reencarnar num poodle toy. A média é essa merda aí. A média é isso, assim, o cachorro vai pro céu, aí ele vai rezar por mim, e aí quando eu morrer eu vou encontrar Como era o nome do cachorro que eu falava que era o nome do teu cachorro que você falou? O o meu chama Tobias. Matias. Não, Matias. eu Você sempre falou uso o nome do Tobias. cachorro de Esse aqui, ó, Tobias. o dormindão. Aí você acha que você vai reencarnar nesse cachorro. Então a média é tão baixinha que parece que eu sou um cara muito religioso, muito comprometido. Mas, de fato, eu sou um católico comum que você encontrava nos anos 60, 70. É que as pessoas abandonaram. Chesterton fala que os ideais católicos eles não foram abandonados porque não deram certo. Eles foram abandonados porque foram considerados difíceis. E é difícil. É muito difícil. O cara que trouxe a ideia de que a religião é uma almofada para o espírito, onde o espírito repousa. Ai, pessoas fracas precisam da religião. Cara, religião. Eu tenho que ficar casado o resto da vida com a minha esposa. Puta, Eu pensa não numa coisa posso. difícil. E olha que a minha esposa, né? Qualquer esposa, né? A minha esposa que já tá perguntando como é que tá a banana que ela encomendou, se eu coloquei na geladeira ou na fruteira. Eu tenho que ficar casado com essa Não, coisa mulher até difícil o casar fim com da... ficar com uma mulher só, né? Muito difícil. Você tá lá, fudido. E aí, ter os filhos que Deus te manda. Respeitar os mandamentos. Ir pra igreja. Está em constante conflito se você vai ou não ao inferno, porque quanto mais você estuda, mais você percebe que você poderia fazer muito mais. Você se referencia nos próprios santos, você se diferencia nas pessoas realmente boas. Né? Então, isso vai, de certa maneira, isso vai exercendo uma pressão sobre o seu espírito. Mas, em contrapartida, Chesterton fala isso também, né? Você recebe um grande mapa. Você recebe 2.000 anos de história, de tradição, de pessoas que percorreram os caminhos, inclusive os caminhos que não dão certo e que não levam a lugar algum, que te dizem, olha, esse é o jeito mais seguro de se viver a vida, onde você vai encontrar felicidade. Como redator, como pensador e marqueteiro, não pensador, não me coloco como intelectual, não. É como pensador mesmo, comunicador. O, o catolicismo, ele tira o formato de pires do seu espírito e afunila, ele te aprofunda espiritualmente. Por quê? Porque você vê realmente verdadeiros testemunhos de sacrifício, de pessoas que foram voluntariamente caminhando, sorrindo e cantando até a morte, de pessoas que foram capazes de extrapolar qualquer conceito de egoísmo e se santificarem em vida, de pessoas que foram... Então, isso vai fazendo parte da biblioteca espiritual, da sua cabecinha, das gavetinhas que você tem. E isso, de fato, contribui também para que sua escrita amadureça. Uhum. Então, por exemplo,
quando eu respondo, quando vem uma moça e me diz, olha, meu marido joga videogame o dia todo e ele não quer trabalhar. Eu falo, ninguém ensinou pro teu marido o que é para ser feito? Ninguém disse o que ele precisa fazer? E, nossa, o Ícaro é tão filosófico. Não é, pô, tem 2000 anos dizendo o que o cara tem que fazer. Não tem Eu filosofia já vi você nenhuma. respondendo também assim, antes de ficar com você, ele era o quê? CEO do Itaú? É? Ai, meu marido não gosta de trabalhar. Quando você namorava ele, ele fazia o quê? Ele era CEO do Itaú? Ele também não trabalhava. Mas o que que nós fomos ensinados? Que as pessoas Que, vão mudar e tal. e que o casamento, ele não é um compromisso para a vida toda. Então, se der errado, a gente separa. Só que aí você percebe uma coisa quando já é tarde demais. Que quando você está casado e tem filhos, separar já não é mais tão simples assim, é muito mais doloroso. Exerce um monte de pressões sobre o espírito da criança e do marido e da mulher. Então, assim, a religião, ela é presente, ela faz parte da minha copy, ela faz parte da minha empresa. Nós temos hoje, todos da nossa empresa são católicos, com exceção do nosso operacional, que é judeu. Então, basicamente, todos têm a mesma origem. É uma empresa que preza por manter isso, né? Basicamente, é o reflexo do que eu sou. Faz parte em tempo integral da minha vida, pensar e viver e estudar isso. Pô, muito legal. Cara, essa é a pergunta que eu sempre faço. Se você pudesse colocar só uma frase num outdoor assim que todas as pessoas do mundo fossem ver, qual você colocaria? É preciso que eu diminua para que ele cresça. Frase de João Batista. Pô, do Seria essa. caramba. Pô, É a show de frase que está bola. no início do meu livro. Cara, pô, inclusive eu li seu livro, fiz um resumo, tá muito legal, tem muita coisa legal lá. Queria agradecer você por você ter se disponibilizado aí todo esse tempo, essa entrega. Dá pra ver que você é um cara intenso em tudo que você faz, até numa entrevista assim no Instagram. Pô, foi do caralho, foi muito legal, tenho certeza que todo mundo tirou muito valor. Queria pedir pra galera que tá aí tirar um print, marcar o Ícaro e falar aí alguma coisa que aprendeu nessa entrevista, que eu aprendi coisa pra caralho. Fiquei feliz que você falou comigo a tempo de ir pro meu livro. Eu tô selecionando das 100 pessoas que eu entrevistei, umas 30 aí pra irem pro livro, com certeza você é uma delas. Cara, E que é isso, bom. cara. Só te agradecer. Muito feliz de estar atuando no mesmo mercado que você. Espero que a gente troque muito, que a gente se encontre muito mais profissionalmente aí. Cara, agradeço aí pelo convite, agradeço a todos que assistiram. E é isso. Obrigado, foi um prazer. Valeu, mestre. Abração. Tchau, tchau. Falou!